Estamos de volta com a iWeek Digital e agora para dar início ao nosso painel Por que os investimentos em startups estão mais em alta do que nunca, eu quero chamar aqui os convidados de hoje. É o Mário Letelier, que fará a moderação do painel, Luísa Lavini, da Sem Open Angels, Rodolfo Santos, da Bossa Nova, Gabriela Fonseca, da Harvard Angels, Orlando Sintra, da BR Angels e Fábio Flaxberg, da GV Angels. Sejam todos muito bem-vindos e agora eu passo a palavra para o Mário Letelier, da Domo Invest. Bom dia ou boa tarde, né? Já passou do meio-dia aí. Obrigado a todos aí pela explanação e pelo compartilhamento aí do conhecimento aí de todos e as visões muito interessantes, né? Enfim, eu tenho aqui uma lista de perguntas que a audiência vem mandando aqui para a gente perguntar. Eu vou iniciar aqui, então, uma pergunta, né? Qual que é o perfil ideal aí dos co-investidores aí que vocês escolhem aí para estar montando nas suas rodadas, né, respectivas. Então, uma pergunta aberta aí para cada um dos painelistas aí, se vocês têm algum critério, como é que é feita essa seleção, né, vocês, né, tem muita, eu vejo que existe uma interação muito grande entre as redes de anjos, né, muito com investimento, mas, então, tem algum critério? Como vocês fazem para fazer essa decisão? Posso começar mencionando aí, contando um pouquinho, Mário? Por favor, pode começar aí, Orlando. Vamos lá. Então, a gente não tem um critério escrito em papel, né, definido. O BR Angels ele é super aberto a co-investimento. Inclusive, já fizemos aqui, eu sou da GV, a gente fez um co-investimento recente aí muito legal. Foi uma ótima experiência. Eu diria que, para a gente, primeiro, né, a confiança, seja um co-investimento com um fundo, seja um co-investimento com um outro grupo anjo, a confiança dos grupos ela é primordial, porque a gente sabe que muita informação vai para cá, para lá, você pode assinar 1000 NDAs, mas as pessoas que estão envolvidas no processo é que vão, na verdade, fazer com que ele ocorra da melhor forma. Então, a confiança entre o BR Angels e esse fundo ou entidade, o grupo anjo que está co-investindo, é um ponto. E a outra é como o negócio se complementa, né? Então, pegar, eventualmente, um grupo que tenha skills que o BR Angels não tem, poxa, é o melhor dos mundos, né? Porque a gente sabe que é um casamento, é de longo prazo, é esperado que seja, e é esperado que a gente tenha uma saída boa lá na frente, boa para todo mundo. Então, no caso do BR Angels, é basicamente isso. Agora, só para finalizar, a gente acredita demais, o nosso ticket vai até ali 1,5 milhão, um ticket que às vezes é relativamente alto, às vezes vem coisas de 5 milhões. Né? Ontem mesmo apresentou uma startup de 5 milhões. Então, a gente acredita muito no modelo de co-investimento e gosta muito de fazer co-investimento. Tem uma rodada agora aberta com outros duas entidades co-investindo. A gente gosta demais, a gente acha que isso é bom para o empreendedor, é um ganha-ganha por todos os lados. Aqui até fazendo um gancho que o Orlando colocou, no Open Angels o principal critério aí é o smart money mesmo, né? Então é conseguir filtrar os investidores que realmente vão aportar algum diferencial para a startup. Então a gente prioriza muito não ser só o dinheiro pelo dinheiro, né? Então quem vai conseguir realmente contribuir, quem tem um conhecimento nessa área que a startup está querendo atuar, quem vai conseguir realmente montar aí com a gente essa parte de aceleração da estratégia que a gente tem aqui das startups. E com relação aí a co-investimento, né, quando a gente pensa, a tese principal é a gente nunca vai ser o majoritário aqui nos investimentos. Então, o nosso aporte inicial é sempre minoritário, justamente porque a gente quer ter espaço, pelo menos iguais, para outros investidores entrarem aí junto com a gente. Legal. Falando um pouquinho aqui, Mário, da Bossa, como eu expliquei lá na minha apresentação, a gente tem uma tese muito parecida com a da SV Angel lá nos Estados Unidos. E no estudo que a gente fez, a média de co-investidores na mesma rodada da SV Angel é de 8 co-investidores na mesma rodada. Isso é muito comum nos Estados Unidos. A gente acredita muito nisso. Como o Orlando falou, agregar, né, conhecimento. Quanto mais conhecimento no cap table da startup, melhor para a startup. E quanto mais co-investidores, tendo em vista que é um investimento de risco, a gente consegue diluir o risco também. Então, acho que o mais importante é a gente procurar investidores qualificados. E o Brasil cresceu muito em maturidade, não só dos empreendedores, como o Fábio falou, mas também na parte dos investidores nesses últimos 4 anos.
No caso do Harvard Angels, eu acho que foi muito bem colocado pelo Orlando Sintra, essa questão de complementariedade, né, de co-investidores qualificados é basicamente o que a gente busca, sempre também buscando grupos onde há um consenso sobre os termos negociados, uma vez que é realmente um casamento, e eu acho que além disso, existe também, diante do co-investimento, uma mitigação de riscos, né, no investimento, e quando existe complementariedade e pessoas de grupos diferentes envolvidos no investimento, que sejam hands-on, os riscos que o investimento traz acaba sendo mitigado. Naturalmente, quando você tem boas experiências já com alguns desses parceiros, você quer manter esses parceiros, então a gente já começa a ter alguns grupos que o processo foi mais harmonioso, que o entendimento da oportunidade, dos riscos, dos termos funcionou melhor, então a gente já começa a entender um pouquinho com quem está batendo mais, né, a tese e o formato e a própria experiência de comunicação e gestão desse processo do investimento. E por aí que a gente segue. Legal, muito bom. Aqui uma pergunta aqui específica para o Orlando, perguntando qual que é a visão dele relacionada a fintech, a clean tech, né? A parte de energia limpa, né? A parte de descarbonização aí do mundo, né? Que vem acontecendo. Se o BR Angels aí está fazendo alguma iniciativa aí, olhando algum projeto nesse ângulo aí. Legal, obrigado, Mário, e obrigado pela pergunta aí, quem mandou. É uma super pergunta, não é um tema que a gente olha do ponto de vista do BR Angels com um olhar, olha, vamos investir só nesse segmento, mas a gente olha também isso, tá? Eu, particularmente, acho que é um baita segmento, e aí eu vou citar, se vocês me permitirem, duas empresas que eu estou envolvido, não pelo BR Angels, indiretamente pelo BR Angels, mas diretamente como conselheiro. Uma delas é a Hyperloop, que tem tudo a ver com sustentabilidade no final das contas, e a outra mais ainda que é a Smart, que é uma empresa, um hub de inovação, um corporate venture da Solvi Participações. Então, o que eu tenho visto é que tantas empresas, né, no caso da Solvi, que líder na parte ambiental, está criando essa iniciativa para a parte de inovação, né, olhando sustentabilidade, olhando o planeta, olhando o futuro, como várias outras empresas agora começam a entender que isso, de fato, além do discurso, né, a ação acaba retornando, né? E retorno financeiro, a gente está falando, além da imagem, retorno financeiro. Então, para resumir aqui a conversa, o BR Angels olha assim, não tem hoje um foco específico, o meu sonho é a gente, daqui para frente, começar a criar bets também voltados a segmentos específicos, né? Olhar só um segmento, mas eu acredito que é um super segmento, está em super ascensão, e depois, nesse momento aí, né, eu não chamo nem de pós-pandemia, porque a pandemia ainda está no ar, mas agora faz a gente pensar mais nisso, que a gente precisa se preocupar, e eu acredito que isso vai ser uma economia que já é madura e vai ficar mais madura e mais atrativa daqui para frente. Legal, obrigado. Agora vou fazer uma aqui aberta para todos, relacionada a due diligence, né? Como é que é, né, essa parte aí de due diligence? Se tem alguma característica aí que vocês, quando estão fazendo aí, depois de estar já olhando aí o investimento aí, fazendo uma proposta de investimento, quando vocês estão estudando aí a possibilidade de continuar, fechar o negócio ou não, se tem alguma observação aí que vocês enxergam como eliminatória, ou algum caso aí que vocês já eliminam de cara aí, né, nesse exercício, né, de due diligence do investimento. Como eu falei por último na outra, posso começar por essa, Mário? Pode. Por favor. Vamos lá. Então, no GV Angels, uma característica que a gente preza demais é velocidade, né? A gente sabe quanto é sofrido para o empreendedor e, consequentemente, para o negócio ficar em processo de due diligence, nesse vai não vai durante muito tempo, né, em bom português. Então, a gente preza muito pela velocidade do processo, o que não significa que a gente não olha a fundo, tá? Mas a gente tenta não fazer um processo, nem na hora do nosso fórum, quando a gente já fala se o cara vai para due diligence ou não, a gente já dá a resposta na hora do fórum. O empreendedor, quando ele vem no fórum, já sai de lá sabendo se ele foi para due diligence ou se o grupo
o GV Angels como grupo recusou o investimento, né, e a gente dá um feedback, mas no processo de due diligence em si, a gente tem que ser muito rápido, e fora os requisitos padrão de informações, cap table, toda a parte de números e tudo mais, eu acho que uma questão para mim que nos processos que participei é decisiva é transparência e confiabilidade. Se eu começo a perceber um empreendedor querendo esconder o jogo, ou dar uma maquiada no número, ou com respostas evasivas, eu prefiro uma péssima notícia bem dada do que o cara tentar dar uma mexida na notícia para ver se transforma a má notícia numa informação difusa, dispersa, numa cortina de fumaça. Então, para mim, isso é um no-go. Eu já pulei fora e o grupo já pulou fora na hora que a gente percebe que ali tem uma questão de confiança, de transparência, que lá na frente, né, ao longo de uma jornada, como a gente falou, que é um casamento, esse investimento pode durar 3, 5, 7, 10 anos. Se você não tem a confiança logo no momento inicial, tudo está perdido. Bom, no caso do Harvard Angels, muito bem colocado pelo Fábio, essa questão de transparência do empreendedor. Eu acho que a gente olha muito as características do empreendedor propriamente dito, né? O quão coachable é o empreendedor, porque não adianta nada a gente entregar o nosso maior ativo, que é esse aporte de capital intelectual, e o empreendedor ser muito cabeça dura e não aceitar sugestões, opiniões, e aí quase que o nosso investimento não tem validade, né, como grupo, como ao nosso objetivo quanto ao grupo. Então, a gente olha muito isso. Então, isso é um fator de no-go para a gente, acho que principal, é o quão coachable é o empreendedor. Até pensando também na parte que o Fábio falou de transparência, agilidade, a gente desenhou o processo aqui já pegando uma pré-diligência para as startups selecionadas. Então, tem documentações básicas que a gente vê que se a startup não consegue nem entregar isso, ela dificilmente vai conseguir passar por uma etapa de diligência. Então, coisas como balanços assinados pela contabilidade do último ano, o cap table deles, conseguir falar, né, quem que está no cap table, certidões negativas. Então, coisas muito básicas, assim, a gente já pede previamente, porque se a startup não consegue nem responder a essa etapa, dificilmente ela vai conseguir se qualificar numa etapa de diligência posteriormente. Então, isso já vira um pré-filtro aqui para a gente, para também deixar mais fluido o processo. Falando da Bossa, como o Fábio citou aí também, a gente preza muito pela velocidade. Então, pelo fato da gente ter uma quantidade muito grande de investimentos, a gente conseguiu montar uma maquininha de investimento. Teve um mês em 2019 que a gente fez 42 investimentos em um mês. Foram 42 due diligence rodando, e a gente levanta os principais pontos aí que todo mundo olha. A questão de cap table, a gente avalia isso bastante também. E principalmente as questões jurídicas, né? Alguns processos, processo contra a startup, processo contra os empreendedores. Então, mas a gente preza muito pela velocidade da due diligence também. Bom, não tem muito, concordo com todos os colegas aqui, né? E a gente também utiliza e faz o due diligence olhando aí todo o checklist. Mas eu acho que se eu puder adicionar 2 pontos que não foram citados, eu acho que um deles é que a gente analisa muito do lado do empreendedor, não só o quão coachable é, etc., porque isso é super importante, como a Gabi falou, mas o quanto ele está negociando, né, da forma como a gente gostaria que alguém negociasse se a gente estivesse do outro lado da mesa. Então, a gente avalia o empreendedor também por esse lado, porque se ele está negociando com a gente assim agora, provavelmente no Series A, Series B, ele vai negociar assim também. Então, a gente olha muito esse lado. Então, às vezes, quando o empreendedor fala não para alguma coisa, a gente acha até, poxa, legal, né? Não queremos aceitar o não, mas é assim, é um empreendedor assim que a gente quer. Esse é um ponto, e isso faz parte dessa fase de namoro. E outra coisa que a gente faz, a gente tenta acertar a manivela da velocidade. A gente tenta ser o mais ágil possível. Por outro lado, a gente entende também que isso pode, às vezes, atropelar as coisas. Então, a gente abre a plataforma, nossa plataforma Smart, para esse empreendedor, se há alguma coisa que a gente acredita, mesmo sem assinar contrato, e deixa ele usar, inclusive estimula ele que use todo o BR Angels, os 68 membros do BR Angels, dentro da plataforma, enquanto a gente está discutindo o contrato.
Mal não vai fazer, é uma forma da gente conhecer melhor o empreendedor e ver também o quanto ele está usando desse smart. Normalmente isso traz, naturalmente, cria-se um link interessante, algo que a gente acabou fazendo aí, trazendo o processo, né, como se tivesse investido, trazendo para durante o due diligence. Então, tentar adicionar 2 pontos aí a mais do que os colegas. Legal, muito bom, excelente. Em relação aí à pandemia, né, não podemos deixar de perguntar, né? Tá todo mundo aí no lockdown, enfim, quarentena. Como vocês estão enxergando aí? Já estão conseguindo investir? Está chegando oportunidade? Tem algum setor específico que vocês estão olhando com mais carinho? O pessoal perguntou aqui se tem algo relacionado a delivery, se ainda tem espaço nesse mercado, né? Então, deixar em aberto o que vocês estão olhando aí de oportunidades na pandemia aí e se estão investindo. Posso Ladies começar? first, né? Vamos começar. Pois é, eu estava esperando aqui as ladies. Por favor, Gabriela, sua vez agora. Bom, na média, para a gente não houve assim uma modificação muito grande quanto aos leads que chegam, né, para o grupo. A gente continua trabalhando com força total. O que eu acho que houve foi uma digitalização forçada, né, no momento atual, e que algumas, mas eu acredito que o cenário futuro, né, são vários, na verdade, mas que não vai haver uma modificação muito significativa, porque eu acho que houveram startups que tiveram seu business prejudicado, como, por exemplo, startups de intercâmbio, o varejo, em alguns segmentos, mas, em contrapartida, outras startups que estavam estáveis tiveram um crescimento muito grande. Então, eu acho que daqui para frente vão existir aquelas que tiveram um aumento, um crescimento significativo e que vão voltar ao normal, aquelas que tiveram um crescimento e vão continuar crescendo. Não vejo assim uma modificação muito grande a longo prazo. Quanto aos segmentos específicos, delivery, por exemplo, o que eu vejo, a gente até viu uma startup que trabalhava com isso. A nossa impressão é que as startups que decolaram durante o momento de pandemia são as que não buscaram. Essa startup, por exemplo, ela retirou o interesse pelo investimento, porque aí a receita cresceu significativamente e ela não precisava mais do aporte financeiro nesse momento. Então, a gente enxerga mais ou menos isso, mas para o grupo não mudou, a gente continua trabalhando da mesma maneira. Obviamente que remoto, mas não mudou muito quanto a leads, etc. A gente está vendo um momento, apesar de ser um momento de crise, no fim é um momento de oportunidade, né? Porque soluções diferenciadas, elas emergem nesse momento, né? Então, até da parte aqui de seleção que eu estou fazendo das startups para o batch de investimento, eu tive a oportunidade de entrevistar diversas startups e a gente focou muito também em perguntar, né, sobre a resiliência delas exatamente nesse momento do Covid. Então, assim, no geral, o que a gente conseguiu mapear aqui é que, num momento inicial, teve um impacto de caixa justamente para repensar a estratégia, repensar clientes, possivelmente. Tinha startup que estava focando no cliente errado, então viu que tinha um nicho melhor ou um jeito melhor de vender a solução dela. Mas, no geral, todas elas que estão entregando uma solução que promove essa transformação digital acelerada, né, que não teve escapatória, elas tiveram uma saída boa e pode não ter crescido muito, mas conseguiram agora, nesses últimos meses, começar a retomar o crescimento, começar a ter um faturamento novamente. Então, a gente vê o momento agora, na verdade, como um momento bom para investimento, porque justamente a gente está conseguindo ver essas startups resilientes, né? A gente não está lá no choque inicial, em março, que estava todo mundo, né, desesperado. Agora, em julho, a gente já está vendo uma retomada de crescimento e possivelmente segundo semestre já tem um cenário novo aí, já de quem realmente conseguiu passar pela crise bem. Acho que um ponto importante aí, até complementando a Luísa, um momento de crise é um momento de oportunidade, né, Mário? Então, uma coisa que a gente tem observado bastante são startups que estavam bem, que não precisariam captar no momento,
que a partir do momento que tem um impacto de caixa, essas startups precisam captar. Então, tem aparecido muita coisa assim para a gente, muito projeto bem bacana, que no primeiro momento a gente não teria oportunidade de entrar e devido à situação de pandemia, a gente está tendo essa oportunidade. Então, é um ponto muito interessante. E aqui também a gente continua investindo. Óbvio, teve o impacto que a Luísa falou ali, meio de março até início de abril foi, e aí, o que vai acontecer? Mas para nós, assim, abril, maio, junho já voltou aos patamares do que a gente estava imaginando para o ano. Então, a gente continua fazendo os investimentos e estamos num momento legal de muita oportunidade. Vou eu, Fabio? Vai lá. Acho que, resumindo assim, positivo, né? Jogamos a moeda para cima lá em março, o que vai acontecer ninguém sabia. Hoje, analisando de trás para frente, poxa, acho que o investimento anjo, o investimento e venture capital no geral, ele continua. Acho que nas rodadas maiores lá na frente, com certeza deu uma segurada, porque é muito dinheiro envolvido e aí o game é outro. Mas em investimento anjo, onde o BR Angels está localizado, a gente sentiu que continua a pleno vapor. Coisas interessantes. Startups, a gente passou a entender melhor, a gente está fazendo isso bastante, como é que a startup viveu esses últimos 3, 4 meses, né, versus todo o histórico dela. Então, isso dá para a gente uma boa base de como é que essa startup está se virando nesse novo mundo, como é que ela está se reinventando. Então, a gente incluiu isso no nosso processo de análise. E uma outra coisa interessante, eu achei que muitos dos nossos membros, investidores, associados, eles fossem desanimar. Né? São muitos executivos, o BR Angels tem essa identidade, muitos presidentes de empresas sofrendo, todo mundo sofrendo, na verdade. Né? Então, eu achei que o pessoal fosse desanimar, achei que o pessoal fosse começar a declinar tudo. Olha, startup boa ou não tão boa, etc. Vamos declinar tudo e não vamos fazer investimento nenhum. Eu falei, vamos passar aí 3 ou 4 meses olhando para cima. Aconteceu exatamente o contrário. O pessoal se engajou mais do que nunca, as plenárias online estão mais cheias do que as presenciais, o pessoal está super engajado, animado, e conversando com alguns para entender isso, alguns executivos, eles falaram, Orlando, na verdade, a situação no mundo real, né, a economia real, está tão ruim e imprecisa, etc., que agora eu tenho mais prazer até de estar falando de coisa nova, futuro e startup. Então, eu acho que deu um efeito positivo para as startups, para o investimento no geral, porque as pessoas estão mais abertas a isso, né? Selic lá embaixo, dinheiro não rende fácil em qualquer lugar, então acho que deu, no final, aí o saldo é bem positivo, pelo menos do nosso ponto de vista, Mário. E para a gente, no GVangel, segue um pouco essa linha, né? Nossos, a gente chama de fóruns, né? Os fóruns online, que antes eram feitos no auditório da FGV, estão super cheios. Ontem, por acaso, tivemos nosso último, estava cheio mesmo, e o pessoal ficou do começo ao fim, assistiu todos os pitches, e o ritmo vem forte de investimento, de diligência. Eu tenho uma visão que a crise, de certa forma, ajudou a tirar um pouquinho do falso empreendedor ou do empreendedor de PowerPoint, né? Assim, veio uma. Normalmente o empreendedor já tinha aquela série de desafios. Agora veio um desafio do tamanho de um trem e está separando um pouquinho aquele empreendedor que vive de palco, de LinkedIn, de grana sem fim de investidor, para o empreendedor resiliente, que é o cara brigador mesmo, que se vira, que acha soluções. Então, eu acho que está tendo um pouco uma separação do joio do trigo meio forçada aqui, sabe? Essa incerteza e esse momento de transformação de tudo, né? Basicamente, que a gente está vivendo dos negócios, está separando um pouco os caras que vão durar e a turma que estava montada num teatro, mas que na prática não tinha um core bastante sólido. E do ponto de vista de investimento, o que eu tenho percebido aqui em alguns casos é que talvez o valuation esteja um pouquinho mais comedido, né? A gente estava num momento de muita empolgação, né? O cara chegava com um PowerPointzinho e pedia 50 milhões de valuation. Hoje eu acho que essa turma deu uma baixada de bola, né? O pessoal tá empolgado para investir, mas quer talvez um pouquinho mais de certezas, né? No sentido de que é um bom deal. Então, o valuation talvez seja um ponto onde tem uma mudança, talvez pré-Covid e pós-Covid, que os empreendedores estão um pouquinho mais pé no chão e do nosso lado aqui, de quem está investindo, a gente está brigando um pouquinho mais por um valuation que talvez no momento de mais excitação e menos crise, estaríamos dispostos a pagar um valuation maior.
tirando esses dois aspectos, eu vejo o momento, como todo mundo disse, aí bastante quente e com muita oportunidade para investimento. Excelente, muito bom. Em relação ao que o público está falando aqui, existem algumas similaridades, intersecções, né, entre o conhecimento e a forma de trabalho aí de cada um dos grupos aí. Qual a recomendação de vocês aí para o empreendedor, como ele escolher o investidor, né? Como ele faz a due diligence dele, qual o critério aí ele começa a observar para poder, né, tá escolhendo um investidor, e como eles podem chegar em cada um de vocês, né? Vocês chegam no investidor, no empreendedor, ou o empreendedor chega em vocês, né? Qual que é a abordagem aí, né? Então, vamos começar agora aí com o Rodolfo, né? E vamos ouvir aí como é que é esse processo aí na Bossa, né? Eu acho que legal, o item importante aí seria, dentro de tudo que a gente falou aqui, a startup escolher os investidores. Eu acho importante para a startup ter essa visão. Acho que analisar a tese de cada um, qual momento que investe, que tipo de startup investe, isso é muito interessante. No nosso caso, a maioria das startups se inscrevem no site da Bossa, bossainvest.com/startups. A gente tem muita indicação de startups investidas nossa, que indicam para amigos, para conhecidos, a Bossa Nova, e também dos nossos co-investidores. Então, hoje a Bossa tem mais de 230 co-investidores que indicam deals para a Bossa. Então, assim, os três principais focos são esses. E a gente tem, dentro dessa tese de ajudar empresas a inovar, a investir em startups do segmento delas, a gente faz uma busca ativa também dentro do portfólio de todos que estão aqui, dentro do portfólio de Venture Capital do mercado. A gente também tem essa busca ativa quando a gente fala em verticalização de investimento. Então, são basicamente essas 4 formas. Excelente. Da parte aqui do Open Angels, vai ser o processo que é um pouco mais diferente, acho que de todos, de funil de startup, né? Porque o nosso funil, no fim, ele vem aqui do processo do ranqueamento mesmo, que é anual. Então, anualmente, aí a gente vai ter diversas startups inscritas, justamente pelo processo do ranqueamento, elas já são naturalmente filtradas, e a partir dessas que a gente vai começar a analisar. Então, no momento que a startup se candidata ao ranking e cede as informações para a gente, ela também sinaliza o interesse pelo investimento. Então, daí ela passa a fazer parte do processo aí de investimento e entra no nosso pipe para ver se faz sentido ou não com a tese e se ela vai seguir ou não e atender os critérios conforme cada etapa for evoluindo. Da parte aí de dica, né, como a startup decidir quem tem que ser o investidor, é mais ou menos o que o Rodolfo falou mesmo. Primeiro, ela tem que entender o momento que ela está de captação, então qual é o estágio de captação, o que faz mais sentido, se ela ainda está num estágio mais anjo, então se vai ser um anjo mais ativo para conseguir contribuir mesmo para ela ter um mentor ativamente, ou se ela já está mais evoluída, ela já está num estágio seed mais maduro, então tem que ter um venture capital já envolvido, uma estrutura mais robusta para conseguir traçar aí essa estratégia melhor para ela ir para um Series A. Então tudo vai depender também do estágio que a startup tiver, né, e o que ela está procurando. Então isso é um fator bem importante na decisão da startup quando ela for optar aí por quem é o melhor investidor para entrar em cada rodada que ela estiver captando, né. Eu concordo plenamente com a Luísa. Eu acho que essa avaliação do momento da startup é super importante. E eu acho, quanto aos nossos grupos de angels, que eu acho que todo mundo tem um smart money valiosíssimo e todo mundo age mais ou menos parecido, eu acho importante que as startups participem dos projetos e que haja sinergia. E, de repente, se participar de 3 processos diferentes e em que haja sinergia com as 3, eu acho que aí é que entra a possibilidade de co-investimento e colocar as redes em contato
E, enfim, eu acho que se existe complementariedade e que exista sinergia entre todos os participantes, por que não com investimento? Mas eu acho importante, no caso dos grupos de anjo, que participem do processo, que conheçam os investidores, que exista empatia entre empreendedor e a organização. Acho que isso é importante. E acho que talvez um ponto a se complementar aqui, todo mundo já falou bastante coisa, então não vou repetir, mas acho que tem um aspecto legal que é você conversar com outros investidos, né? Você como empreendedor, se você está na dúvida aqui, você tem 5 grupos incríveis, então todos estão em boas mãos, né? Assim, eu acho que são grupos de pessoas de alto nível, com capacidade de ajudar os negócios, de dar mentoria, de abrir portas, cada um com o seu tamanho de grupo e com as suas especificidades. Mas uma coisa que pode ajudar a decisão desse cara que está na dúvida, que grupo procurar, enfim, por que caminho seguir, além de entender tese, tamanho, quem compõe, quais contatos vai conseguir ter, é pegar a pessoa, um outro founder que já tem 1, 2, 3 anos dentro desses grupos ou dentro de um fundo de venture capital e falar, cara, como é que é a tua experiência? Né? Alinhar a expectativa. Eu espero, como empreendedor, por exemplo, que eu vá ter acesso à próxima rodada de capital, ou eu espero ter muita mentoria na área de logística, ou eu espero ter muito acesso a clientes B2B, e tentar entender mais do que qual é o melhor grupo, o que cada grupo pode te dar, né? E aí você conversando com outros pares, outros empreendedores que foram investidos há 1, 2, 3 anos por esses grupos, e entender como é a dinâmica, o que de fato cada um está agregando para a investida, talvez clareie um pouco aí o cenário de qual caminho seguir. Sem dúvida. Eu vou aqui usar uma frase que a Maria Rita usa muito pro lado dos investidores, né? Para quem está querendo investir em startup. Ela sempre fala, e eu concordo 100%, de que nunca invista sozinho, né? Procure um grupo, tem vários grupos, várias redes, procure um grupo, investe você em conjunto com outros grupos, porque aí tem várias cabeças pensando. O mesmo vale para a startup do outro lado, né? Quando você vê um investidor, às vezes, ou 2 investidores, ou amigo do amigo, a dica que eu deixaria é tomar cuidado, porque às vezes você vai abrir mão de uma participação por um tanto de dinheiro e o seu smart vai ficar limitado. Então, aquilo que os colegas aqui falaram, eu acho que tem que fazer um trabalho de pesquisa, igual quando você está procurando um emprego, você deveria olhar 2 ou 3 ou 4 empresas no mercado e falar, nessas empresas que eu quero trabalhar, com um grupo de investimento onde é o mesmo. Então, converse com 2 ou 3 investidores daquela rede, vê como é que aconteceu, fala como startup investida, né? Faz um trabalho de pesquisa ali e com certeza você vai sair com um shortlist, de repente 2 ou 3 grupos que você fala assim, tá aqui, tem algum desses. E aí bota o processo para rodar, porque os processos vão ser diferentes, as análises são diferentes, e eventualmente até ter co-investimento. Mas eu acho que essa lição de casa é fundamental para que o empreendedor escolha o grupo e não o contrário, né? E a gente gosta, com certeza, quando a gente vê um empreendedor que fez a lição de casa, está interessado e fala, olha, eu quero ter o investimento de vocês, obviamente, dado algumas condições. Muito bom, excelente. Aqui, específica para o Rodolfo da Bossa, né? Vocês são um dos investidores mais bem posicionados aí no capital de risco da América Latina. E como é que vocês estão enxergando aí os próximos meses e anos aí nesse setor? Se ele tende a continuar crescendo, né? Qual que é a visão de vocês? Bom, legal. O Fábio já me ajudou muito na resposta na apresentação dele, nos 20 minutos deles, mas eu acho que vale a pena dar uma reforçada para quem não acompanhou. A gente vive um momento ímpar, assim, né? Apesar de ser uma coisa muito triste que está acontecendo, né? Essa questão da pandemia. De novo, no momento das crises, a gente já viveu várias crises, como o Orlando também falou, e o mercado de startup continuou crescendo. Então, 2019 foi um ano ímpar, assim, principalmente o Brasil, América Latina e Brasil. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom também. E, de novo, startups, no momento de crise, vão achar oportunidades. Taxa Selic, investidores precisam diversificar o portfólio de investimento. Na questão das empresas, antes da pandemia, as visionárias estavam entrando nesse mercado, adquirindo startup, contratando startups. Na hora que entrou a pandemia, todo mundo se viu obrigado a estar inovando. Então, isso tudo junto com
a qualidade do empreendedor brasileiro, o profissionalismo dos investidores, basta ver aqui nesse painel a quantidade de investidor fora os que estão fazendo um trabalho incrível, fora a gente aqui desse painel. Então, tudo isso junto, acho que a gente vai ter uma grande oportunidade aí no Brasil, pelo menos por mais 4 ou 5 anos. Os eventos de liquidez acontecendo, a valorização das startups, então temos um cenário muito promissor aí para frente. Legal. Agora a gente está terminando aqui o painel. Gostaria então aí que cada um pudesse se despedir aí e falar palavras aí para os empreendedores aí, né? Como, né, continuar aí nessa resiliência aí, que vocês estão pensando aí para os próximos, né, meses e anos aí, vai melhorar quando a coisa vai acalmar aí, né? Ser mais breve possível, por favor. Fazer um elevator pitch aí. Pode começar aí, Rodolfo, vamos começar aí com a bossa aí. Bom, no mais, agradecer demais a Domo, a Sem Open, um evento bem legal, bem enriquecedor para todo mundo. E eu acho que é isso aí, resiliência, saber encontrar os caminhos aí diante das dificuldades, saber escolher os investidores certos, focar no mercado. Acho que a crise, nós temos que achar as oportunidades dentro dessa crise, então a mensagem é resiliência e vamos em frente. Contem com a Bossa Nova aí, contem com esse tanto de grupo e muita gente profissional ajudando o mercado, então contem com a gente. Muito obrigado aí. Posso fazer as considerações, Mário? Por favor, primeiro agradecer a Domo, agradecer você, agradecer todo o pessoal da Oi Week, enfim, obrigado pelo convite, o BR Angels agradece. Eu acho que o momento é passageiro, né? Vale para as startups, vale para todo mundo. A gente espera que seja. Eu tenho certeza que vai ser passageiro. Não é um momento fácil. Agora, as startups eu acho que nunca tiveram tanta vantagem num aspecto de sair na frente, né? De inovar, porque elas são ágeis, flexíveis, etc. Óbvio que caixa é um problema para todo mundo e quanto menor a empresa, maior o problema. Mas eu acho que as startups têm sim como agora sair bem desse momento. Dinheiro para investir, eu acho que está acontecendo, né? A gente vê isso. Então, é uma questão de seleção. Meu único ponto, uma mensagem que eu queria deixar para as startups, os empreendedores que estão aqui nos assistindo. A gente vê centenas, né, milhares de pitches. Trabalhe os seus 10 minutos bem. Venda bem o corpo de empreendedores, você, a empresa, a ideia, né? A gente vê muito empreendedor seguindo a regrinha básica do que como é a valuation, blá, 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 mas sem se preocupar muitas vezes em passar a mensagem. Acho que todos aqui, a gente aposta muito no empreendedor e a gente vê pouco disso nas apresentações, pelo menos eu vejo pouco disso. Então, trabalhe bem esses 10 minutos, eu acho que agora mais do que nunca esses 10 minutos aí podem valer ouro, tá bom? Obrigado mais uma vez aí pelo tempo e pelo convite. Bom, vou falar aqui então o nome pela aula aí, Fábio, também, por favor, as suas considerações aí finais aí. Valeu, obrigado Mário, obrigado a Domo, a 100, a participar aqui da Oi Week representando o GV Angels, foi um prazer. Quem quiser falar com a gente, procure pelo GV Angels, é super fácil achar nas redes, a gente está bastante ativo aí, é muito fácil entrar em contato com a gente, participar do nosso processo e vai ser um prazer recebê-los. E para deixar uma palavra aqui, para complementar um pouco das dicas aqui que já foram dadas pelo Orlando e pelo Rodolfo, vou por um outro ponto importante. Foquem na operação, foquem no cliente, foquem na operação. Assim, se você tiver muito foco na tua operação, no teu cliente, fazendo a coisa acontecer, nós apareceremos, né? Eu digo, o dinheiro, o capital, as coisas vão acontecer naturalmente. Às vezes eu sinto que tem um descompasso enquanto energia as pessoas, especialmente os founders, estão em captação, em grana, em falar com o mercado e tal, e normalmente os que estão indo melhor são os caras que estão mergulhados em entregar um
puta serviço para o cliente, um baita valor agregado para aquele mercado que eles estão endereçando, e aí as coisas naturalmente vão acontecer. Você vai falar com o GV Angels, com o BR Angels, com o Harvard Angels, com a Bolsa, com todo mundo, né? Isso é um processo natural. Às vezes eu sinto que existe uma galera achando que a roda gira ao contrário. Não, eu vou falar com os investidores e depois eu vou consertar minha cozinha. E não é assim. Se você tiver com a tua cozinha bem orquestrada, com seus clientes enxergando o valor, com a tua operação redonda, as coisas vão acontecendo muito mais fáceis e muito mais naturais. Porque correr atrás do dinheiro, claro que é super importante, a gente espera receber o pitch de todos vocês, conversar com o maior número possível de empreendedores, mas o segredo está ali, na entrega de valor e naquilo que você está entregando para o seu cliente. Legal, excelente. Gabi, por favor, sua dica final aí para os empreendedores. Bom, eu acho que empreender já é um sinônimo de resiliência, né? Mas eu concordo totalmente com o Fábio. Eu acho que uma dica é isso, o empreendedor tem que traçar estratégias a longo prazo no que diz respeito ao projeto e escalabilidade desse projeto. Eu acho que isso é super importante e eu acho que o cenário de pandemia mostrou isso, né? Eu acho que os empreendedores e as empresas que realmente se sobressaíram foram aquelas que tinham as suas estratégias muito bem traçadas e que com isso souberam e estão sabendo ser resilientes. Mas eu também acredito que posteriormente o cenário vai voltar a ser na média como era antes. E é isso, a gente também está super aberto para receber o projeto de vocês, estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, vocês têm o meu e-mail, enfim, espero receber os projetos de todos os participantes aqui do painel. Obrigada, obrigada, Sem Open, pelo convite, foi um prazer. Excelente, agora para fechar aí a Luísa, fazer as honras aí do fechamento, por favor. Obrigada, Mário. Bom, fazendo até um link aí com o que o Fábio comentou do tempo que as startups gastam, né, com captação, realmente a gente quer fomentar isso, que o empreendedor foque aí na operação, que ele estabeleça contrato com as empresas e que ele realmente gere negócios. Então, a gente estendeu aí o prazo do ranking, então, justamente para a gente pegar esse novo momento aí pós-Covid e a resiliência das startups, então, convido os empreendedores que ainda não se cadastraram no ranking, agora vocês ganharam um prazo extra, o ranking vai ser lançado em novembro, então isso ajuda vocês a ter visibilidade e mostrar, né, que vocês superaram a crise, vocês tiveram essa resiliência, e da parte aqui de não gastar tanto tempo, né, na captação, então a nossa ideia aqui com o Open Angels, inclusive, para as startups, eu consegui mapear as startups que estão gerando negócio e estão crescendo e conseguir apresentar para a minha rede de co-investidores, justamente para o empreendedor não precisar ficar tendo esse esforço de captação e ele ficar batendo na porta, às vezes, do investidor que não é o correto para o momento dele e perder tempo aí na captação em vez de na operação e na idealização da ideia dele e do projeto dele. Então, a mensagem geral é essa. Eu queria agradecer aí a participação de todos. O evento como um todo está sendo muito produtivo, acho que o conteúdo está muito rico. E também convidar de tarde agora, às 2h, a gente vai ter um painel que eu vou conduzir de investidoras, justamente para a gente fomentar aqui a necessidade de diversidade aqui no nosso ecossistema. Investidoras ainda são uma minoria e a gente quer fomentar aí a igualdade de... A gente brincou que a gente quer uma meta aí de 600 novas investidoras por ano para conseguir até 2025 chegar a 50-50 na nossa base aqui de investidores. Então, hoje, de quase 3 mil investidores anjos que a gente tem cadastrado, apenas 12% são mulheres. Então, a gente quer fomentar aí esse crescimento para conseguir ter mais diversidade, porque é muito importante aí trazer figuras femininas para ter um posicionamento diferente, né? Mulher trabalhando do que homem, mentoria, tudo é um posicionamento muito distinto e traz muito conteúdo rico aí para as startups essa diversidade. Excelente. Concordo plenamente com todos. Enfim, acho que o tempo já estourou aqui. Gostaria de agradecer a todos, né, todos os participantes aqui do painel. Espero co-investir bastante com todo mundo, né, nos próximos anos aí. A Domo está super aberta aí a estar
ajudando essa nova geração de empreendedores que está chegando aí, e vamos ajudar aí o Brasil aí a ter essa nova onda aí de empreendedorismo digital. Então, obrigado a todos e até a próxima. Abração. Legal. Muito obrigado a todos os nossos convidados pelo bate-papo. Assim a gente conclui mais uma sessão da SOE Week Digital, lembrando que além do painel que a Luísa comentou, você pode se inscrever diretamente pelo app da Sem Open Startups. Às 15h a gente volta aqui no YouTube com cases de M&A. Em nome do time Sem Open Startups, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e interagiram nos comentários. Uma ótima tarde a todos vocês e até mais.